Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração. Que Deus possa abençoar a sua vida abundantemente. Eu peço atenção, meus amigos, me acompanhe até o final do vídeo. Neste vídeo, a gente vai bater muito nessa diretoria golpista, perfeito? Muitas coisas aí sem respostas que eu quero saber. O nosso canal é um canal de cobrança, certo? Vamos falar muito aqui sobre a situação do jogo envolvendo Vasco da Gama e Brusque. Um jogador aí que não está mais nos planos do Vasco da Gama. Por que será que ele foi contratado? Vamos falar aqui sobre a declaração do seu Adriano Mendes no portal UOL, onde ele afirmou que o Vasco da Gama nos 6 primeiros meses teve um superávit, pasmem os senhores, de 18 milhões de reais. E vamos falar sobre a contagem regressiva. Está chegando o dia da gente ver o Levenciano assumir o Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, meus amigos, Vasco da Gama e Brusque. Hoje o técnico Fernando Diniz continuou o seu trabalho. Diniz preparando a equipe para o próximo jogo de sexta-feira às 21h30 lá em Santa Catarina. Muitas mudanças aí na equipe do Vasco da Gama. O Vasco vai ter aí o desfalque do Andrei. Para o lugar do Andrei a gente deve ter aí o Bruno Gomes. O Léo Jabá também não joga essa partida. E hoje finalmente o Sanches treinou como titular. Outras alterações também foram feitas no treinamento de hoje. Diniz observou o Lucão. O Vanderlei está deixando a desejar. Marquinhos Gabriel deve finalmente deixar a equipe do Vasco para a entrada de Matias Galarza. E teremos aí o reforço aí do Zeca. Zeca retorna após cumprir suspensão no lugar aí do nosso Riquelme. E o Vasco pode se aproveitar do desgaste físico aí da equipe do Brusque. O Vasco jogou no domingo, o Brusque jogou ontem, portanto o Vasco teve 2 dias para poder descansar mais. O jogo de ontem do Brusque com o Sampaio Corrêa foi lá no Maranhão. Os atletas do Brusque hoje receberam folga, muita fadiga, e o Vasco pode se aproveitar disso aí, certo? O gramado está muito pesado lá em Santa Catarina. Promete aí ser um jogo com toque de bola, com dificuldades, mas eu estou aqui na torcida para que o Vasco da Gama consiga sim realizar uma partida aí fantástica. O Vasco deixou 4 pontos aí para trás contra o CRB e contra a equipe aí do Cruzeiro, jogos que estavam nas nossas mãos. Por isso o Diniz está fazendo mudanças, principalmente no setor defensivo vascaíno. O Vasco não venceu no mês de setembro, tenho dito isso aqui em todos os vídeos. Isso atrapalhou bastante os planos do Vasco da Gama para a sequência aí do campeonato da Série B, mas a gente espera aí que o Vasco daqui para frente consiga, nessas 13 rodadas, pelo menos ganhar 9 e empatar uma aí. Segundo o matemático Cristão Garcia, com 61 pontos dá caldo e a gente sobe. Perfeito?
Hoje a gente tomou conhecimento que o meio-campista, o volante Michel, pode passar por uma artroscopia. O Michel não está mais nos planos do Vasco da Gama. Perfeito? E eu pergunto, por que esse cara foi contratado? Será se não foi feito aí exames médicos nesse cara? Quem tinha que responder por isso é o vice-presidente do departamento de futebol, o senhor Rafael Cobo. E outra coisa, o Pássaro também. Contrataram um jogador que simplesmente estava lesionado para jogar no Vasco da Gama. Um crime lesa Vasco. Um jogador aí que recebe 40 mil reais. E quem vai pagar isso para esse atleta? É o VP médico, Rafael Cobo, ou é o Pássaro? É uma sacanagem. Estão roubando o Vasco da Gama, certo? E esse roubo é com a anuência do senhor Jorge Salgado. Outra coisa que eu quero dizer aqui. Hoje, o VP de Finanças, o senhor Adriano Mendes, deu uma declaração lá no portal UOL dizendo que houve um superávit de 18 milhões. O Vasco conseguiu recuperar 18 milhões. Cadê o dinheiro? Vocês estão devendo aí 3 meses de salários atrasados e estão sem previsão, seus caloteiros mentirosos, para poder pagar. Cadê a grana? Cadê a grana? Não se tem dinheiro. E vem um mentiroso desse dizer que tem superávit. Parem de mentir para o torcedor do Vasco. Disse que conseguiu recuperar o Vasco em meio à pandemia. Olha, um falastrão, um mentiroso, um demagogo. Eu quero que comprove. Eu acabei de falar com o Leven antes de fazer esse vídeo. Estou gravando esse vídeo às 17h45 da tarde e o Leven disse para mim: Laureano, vai ser tudo auditado, vai passar por auditoria. Você, safado, que roubou o Vasco da Gama, você vai responder, certo? Inclusive você que diz aí que houve superávit de 18 milhões. Aguardem, porque vai ficar comprovado que essa situação é mentirosa. Perfeito? Vão passar por auditoria. E outra coisa, a gente está na contagem regressiva aqui, está faltando 6 dias para esse pesadelo acabar. E eu tenho certeza, ele vai acabar. Ele vai acabar. O Vasco da Gama vai voltar a ser um clube gigante. O Vasco verdadeiramente, pessoal, precisa de pessoas que amem o Vasco da Gama, que tratem o nosso clube com zelo, com amor, certo? Com veneração. Então, dia 28 aí, tá marcado o nosso julgamento. Às 13h30, o nosso canal vai fazer a transmissão. Perfeito? Conto com vocês. Continuem acreditando. Se inscrevam no canal. Deixe o seu joinha para impulsionar esse vídeo para mais vascaínos e ativem o sininho. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!